Olá, sejamos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a família. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo anormal à nossa realidade. E nós estamos muito utilizando o mesmo tema, família doméstica, família que ora em casa, família que está em casa, família igreja, né? Mas será que só nesse tempo de pandemia que nós ouvimos a palavra de Deus em casa, ou nesse tempo em que nós ficamos mais resilientes, né, a esta fala? Então, o primeiro ponto que nós devemos sempre mostrar é exatamente isso, né? O que é a família? Por exemplo, família, ela é aquilo que nós chamamos de igreja doméstica, né? Você pode nos acompanhar. Por que a família é chamada de igreja doméstica? Vamos lá. Então, primeiro ponto, isso tem a ver com o conceito de casa? Ou será que os cristãos se chamam de irmãos, né? Por isso que nós chamamos de igreja doméstica. Então, primeiro, né, sobre a família como igreja doméstica, há uma seção aqui no Catecismo, né, da Igreja Católica, que nos fala sobre isso. Ela vai falar onde, né? Números. Então, quando você vai no Catecismo, você não vai encontrar página, você vai encontrar números. E o número vai dizer, no número maior, aqui no caso 1655, 1658, o que é essa definição de família. Então nós não vamos adentrar muito aqui. Você pausa o vídeo, vai lá, lê, né, esses 4 números, e geralmente aparecem junto do número maior uma definição de número menor, que você pode ir naquele número que vai ter um complemento ou algo falando semelhante ali. Então, como esse mesmo título. Então, não vamos nos atentar muito aqui. Por isso, não repetiremos o que foi dito lá e tentaremos explicar o fundamento teológico, né? O que é um fundamento teológico? Né? Aquilo que a igreja baseia-se em cima para esta fala. Então, é uma ideia que permite entender o seu significado, né? O porquê que nós trabalhamos aqui então como igreja doméstica. Família, né? Então aqui em cima esse contexto familiar. Ai meu Deus, borrei o negócio ali, mas tá bom, né? Família. Trata-se de não questionar a terminologia, mas as razões que permitem falar dessa maneira. Para isso precisamos conhecer o conceito de família e o conceito de igreja. Família e igreja. Meu mouse não está muito bom, não repara não que ele está riscando em cima. Né? É adentrar no mundo das analogias. Né? O que é isso? É semelhança, né? Analogia. Por exemplo, eu sou gêmeo, uma hipótese. Eu tenho muitas características parecidas com o meu suposto gêmeo, mas eu não tenho identidade, eu não tenho a mesma personalidade, às vezes muda a cor do cabelo, um toma mais sol, o outro não. Então são significados, mas não são idênticos, né? Não são termos que se transladam como idênticos, mas semelhantes. Então essa palavra aqui, semelhança, ela é muito importante para nós. Depois nós entramos naquilo que é a igreja, né? Igreja, notem aqui que eu estou colocando ela com um I maiúsculo, né? Com I maiúsculo, ou seja, povo de Deus. Quer compreender a igreja, povo de Deus? Vai lá no compêndio do Catecismo, compêndio do Vaticano II, e você vai ler a Lumen Gentium, luz para as nações, para os povos. E lá você vai perceber que está dizendo igreja, comunidade de comunidades, que voltou
à tona no documento de Aparecida, no capítulo 5º, Igreja Comunidade de Comunidades. E essa Igreja Comunidade de Comunidades, ela traz a nós uma realidade. Então, o documento de Aparecida é o documento da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, né, que vai trazer a nós uma realidade. Quando, logo que eu ordenei padre, em 21 de abril de 2010, Dom Benedito criou aqui em Teodoro Sampaio o setor pastoral São Sebastião, né, que também criou recentemente Estrela do Norte, o setor pastoral São Sebastião, que hoje aqui em Teodoro é a quase paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e lá futuramente, provavelmente, o bispo vai criar uma paróquia em Estrela do Norte. Então, essa igreja é comunidade de comunidades. Então, o que é uma igreja? Ela é formada pela Igreja Universal, termo católicos, né? Igreja Universal. Católicos é universalidade, universal. E dentro dessa igreja nós encontramos as igrejas particulares e as igrejas sui iuris, né? As igrejas sui iuris são as igrejas do rito oriental, e as igrejas católicas formam, junto com as igrejas sui iuris, um só corpo, né? Que são ali, de uma certa forma, vinculados à Santa Sé, que é o Papa, hoje aqui, Francisco. E essa igreja, ela é com I maiúsculo, porque é a igreja povo de Deus, né? Comunidade de comunidades. Então, quando o padre fala, ou a secretaria paroquial emite um comunicado, hoje, às 19 horas, teremos a Santa Missa e novena de Nossa Senhora Aparecida, com bênção da água, da saúde e dos objetos, na igreja matriz. Por que se diz matriz? Porque ela é matriz da minha paróquia, da minha comunidade, e a nossa secretaria precisa emitir um comunicado, ou seja, será na matriz e não será na Capela do Planalto do Sul, não será nos assentamentos, né, que nós temos assentamentos que pertencem a Teodoro Sampaio e 4 assentamentos que pertencem ao município de Mirante do Paranapanema, né? Etia Guevara, Paulo Freire, Antônio Conselheiro e Dona Carme, com 2 setores na Dona Carme, Santa Luzia e Nossa Senhora das Graças. Então nós encontramos aqui uma igreja matriz paroquial que está ligada a uma igreja particular, que é uma igreja diocesana, cujo pastor é o senhor bispo diocesano Dom Benedito Gonçalves dos Santos. A partir daí, nós temos a Igreja Universal, Igreja Católica Apostólica Romana, no qual o Papa é o supremo pastor, o pontífice entre nós, humanidade, cristãos católicos e Cristo. Então, ele dá as doutrinas, baseando-se sempre no tripé, né? Sagrada Escritura, tradição, né? Aqui nós vamos encontrar a patrologia, né? E a patrística, né? São 2 vínculos, filosofia e teologia, que nos mostram a patrística e a patrologia, trazendo a nós os santos padres, não no sentido de padre ordenado, mas dos primeiros pais da igreja, né? Haviam diáconos, haviam leigos, assim como os sucessores de Pedro, dos apóstolos, e hoje são os bispos e o nosso Papa. Então, depois, Sagrada Escritura, tradição, magistério. Magistério é o sumo pontífice, o Papa, com seus bispos. Ah, padre, e o cardeal? E o arcebispo? A partir de bispo, né, do 3º grau da ordem, tudo é título, né? Então, o arcebispo, ele recebe o pálio, né, arquiepiscopal, porque ele está numa arquidiocese. Por exemplo, Dom Maurício, né, está na arquidiocese de Botucatu, que dá nome à nossa província eclesiástica de Botucatu, que está vinculada ao Regional Sul 1 da CNBB, que por sua vez está vinculada à CNBB, que é a Conferência
Episcopal do Brasil. Então, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, primeiro, igreja. Essa é a igreja hierárquica. Depois, ela se baseia onde? Na revelação divina. Então, nós encontramos aqui um livro excelente para leitura, extensa leitura, extremamente teológica, mas se chama René Latourelle, né? Um francês muito bom que nos fala sobre a teologia da revelação. Mas para entendermos isso, eu quero convidar você, né? Você pode pausar seu vídeo e você vai lá no Evangelho de São João. Você vai pegar o capítulo 1, o prólogo, né? O prólogo do Evangelho de João. Então, o prólogo, no capítulo 1, diz assim: Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. No começo, a palavra já existia, o Verbo de Deus, o Eterno com o Pai. A palavra estava voltada para Deus, ou seja, a palavra era Deus, Pai que gera o Filho. No começo estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela. E de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Então diz Deus: faça-se a luz. E a luz foi feita. O Verbo é Jesus, que vai dar esse nome a ele depois, lá, quando ele se encarna no ventre de Maria, mais ou menos ali no ano 6, menos 4, antes da era cristã. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por isso, Cristo, luz do mundo. Essa luz brilha nas trevas. Quem assistiu a TV, né, ou a live, na homilia do terceiro domingo da Páscoa, eu falava exatamente sobre isso, né? Nós estamos com o Círio Pascal, representando o Cristo ressuscitado. E eu dizia, mesmo que eu apagasse todas as luzes da matriz e deixasse o círio aceso, aquela luz resplandeceria. Por isso, na noite da vigília pascal, o padre acendendo o círio, ele entra na igreja, né, sozinho ali no primeiro, ele canta Eis a luz de Cristo, todo mundo responde graças a Deus, o padre vai ao meio da igreja, canta a luz de Cristo, responde-se graças a Deus e ilumina a igreja com as velas. Então ali todos acendem as velas e quando todos já estão dentro da igreja, o padre já no presbitério, canta Eis a luz de Cristo, incensa o círio. Se houver outros círios, o padre, após o incenso, acende, voltando para a cadeira, o padre faz a oração e nós cantamos o precólio pascal, né? No versículo 5, versículo 6, apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele não veio ao mundo como luz, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos que acreditassem por meio dele chegasse à luz. Ele não era luz, mas apenas testemunho. A luz verdadeira, aquela que ilumina todos os homens, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para a sua casa, mas os seus não a reconheceram. Então aqui, no capítulo 1 de João, chamamos de prólogo, nós acompanhamos até o versículo 12. Então você pode pausar o vídeo, fazer a leitura e depois acompanhar a aula. E também Carta aos Hebreus, capítulo 1, onde você vai ver o prenúncio da revelação divina. Depois fomos revelados, fomos inseridos em Cristo no batismo. Batismo, mergulho, inserção, né? Não vemos a cruz aqui, porque está do meu lado.
Então, de onde brota o nosso batismo? De João? Não. O batismo de João era um arrependimento. O nosso é um de conversão, né? Arrepender-se do pecado, voltar-se para Deus. Agora o nosso não é o batismo do Jordão, é o batismo que sai do peito aberto de Cristo, da oração que nós fazemos, da comunhão espiritual. Aqua lateris Christi, água do lado do Cristo, lavai-me, né? Então nós encontramos ali o novo sacramento. Padre, eu fui batizado, eu fui crismado, aí eu abandonei a igreja, eu fui embora porque eu achei que não precisava mais de Deus. Depois, né, fui batizado, fui embora, depois de receber a primeira comunhão, a crisma, fui embora e fiquei afastado. Aí veio o acampamento Joan. Oh, que maravilha, fiz o acampamento, quero voltar. Voltou com aquele ardor missionário, aquela vontade de participar da missa, veio, confessou, ótimo, maravilha. Aí depois vai vir o trekking, vai vir o juvenil, você já fez o juvenil, vai ter o sênior, né? Alguns o acampamento de casal, nossa paróquia não tem, mas algumas paróquias têm e alguns já fizeram, né? Agora temos o Acampa 2, que era para ser esse ano, infelizmente não deu. Então você volta, né? Então o principal canal é o batismo e os sacramentos. Então aqui nós encontramos os sacramentos. Por que nós falamos de os sacramentos? São 7. Então a igreja é sacramento de Cristo. Nela existem 7 sacramentos. Do batismo à unção. Não precisa se preocupar. A unção não é o último sacramento. Pode ser, eu já recebi. Por exemplo, quando eu fui fazer a primeira cirurgia do rim, né? Tinha medo, pedi ao Padre Alex me deu a unção, fui fazer a cirurgia. Voltei, né? Então o sacramento, ele vale para aquela enfermidade. Ou seja, você recebeu o sacramento da unção dos enfermos, porque você foi fazer uma cirurgia, acabou, não morreu, ficou bom, acabou a validade, né? Agora, por exemplo, você está enfermo em casa, recebeu o sacramento da unção dos enfermos, não precisa ficar chamando o padre lá toda hora para dar unção, né? A unção vale até que a cura aconteça. E como acontece a cura? Ou você volta, se restabelece, ou se cura definitivamente voltando para Deus. Então, sacramento e oração. Jesus diz: sede batizados e creia. Oração. Palavra interessante, né? Oração. O que é oração? É uma conjunção de duas palavras. Orar e agir. Quem ora, age. Eu preciso transformar a minha fé em oração. Voltamos lá. Quarta-feira de cinzas. Jejum, oração, esmola, caridade, né? Caridade, fazer a caridade. E aqui eu quero abrir um parênteses. Por exemplo, nós estamos fazendo a nossa comunhão no tempo pascal. Dom Benedito autorizou o pároco, o administrador paroquial, que pudesse, tivesse as condições, né? Então quem deseja faz, nós estamos fazendo aqui, como foi no domingo da Páscoa, no segundo domingo, no domingo da Misericórdia, domingo passado também recebemos, e vamos fazer assim até que o bispo nos oriente ou até que a igreja volte, né? Então, primeiro momento para os domingos da Páscoa, ele não falou nada ainda sobre os outros domingos. Então aqui nós fizemos uma proposta. Olha, você pode trazer 1 quilo de alimento, né? Graças a Deus arrecadamos, pessoas mandaram alimento para nós, né? Hoje, quarta-feira, dia 29, eu posso dizer para você que ontem, encerrando o nosso expediente, chegou uma doação anônima de 5 cestas básicas. A pessoa não se identificou, né? Ou quem entregou não identificou. Então isso significa orar e agir, né? Depois, a família cristã. O que é uma família cristã?
eu poderia definir aqui família cristã, todo o povo de Deus, né? É uma comunidade dentro desta comunidade. Então, comunidade, paróquia, capelas, assentamentos, né? Tudo isso faz parte da paróquia. E a família é uma comunidade dentro da comunidade. Ela forma uma comunhão particular, única, exclusiva com Deus, através dos sacramentos. Então, como é que acontece isso? Matrimônio, né? Deus Jesus quis incluir o matrimônio dentre os 7 sacramentos. Esse matrimônio, ele tem validade e liceidade, ele tem o que nós chamamos de rito et consumatum, né? É celebrado e ratificado. Por exemplo, existe uma grande quantidade perturbadora de 70 acima por cento de matrimônios nulos. O que é isso, padre? Aconteceu a cerimônia, a festa, mas algo impediu. Por isso, hoje no curso de noivos, existe uma palestra chamada o direito, né? Não estou me lembrando agora como chama a palestra, mas ela chama o vínculo do matrimônio, aquilo que nós precisamos passar aos noivos. Porque o matrimônio, ele não é só um sacramento, ele também é um consórcio entre os noivos. Existe um consórcio, por isso os noivos são chamados de consortes, né? É o efeito jurídico do matrimônio. Pronto, lembrei, né? Então o padre vai, faz uma palestra, uma hora, e fala aos noivos, né? O Papa Francisco tem dito muito que nós estamos fazendo muito pouco. O padre demora 10, 11 anos para se formar, e um curso de noivo de um dia, no máximo, para uma vida matrimonial a 2, né? Que é complicado. Dizer uma vida matrimonial um só não tem como, né? Então, vida matrimonial sempre em 2. E essa vida, ela deve gerar vida, né? Por isso, uma das perguntas que o padre faz, tanto aqui, né, na sala de atendimento, quando eu pergunto aos noivos, aceitam os filhos? Sim. Né? E lá, uma das 3 perguntas que o padre faz, aceita os filhos que Deus vos confiar educando na lei de Cristo e da igreja? Sim. Quando acontece o matrimônio de disparidade culto ou mista religião, né? São católicos e cristãos não católicos, ou católicos e não cristãos, né? E aí entra o judeu, o muçulmano, testemunho de Jeová e outras definições. Então, eles precisam preencher no processo uma fala dizendo que naquele momento do casamento a parte católica se comprometerá em educar e batizar o filho na Igreja Católica. Se eles não cumprirem isso, aquele casamento vai ficar nulo, né? Então houve uma nulidade. Então aqui eu estou sem o livro agora, mas posso fazer uma aula depois só sobre o matrimônio, falando sobre isso. O casamento precisa ter validade, liceidade, precisa ter verdade. Em alguns pontos, né? Os dirimentes, indirimentes, e depois nós temos ali a celebração, né? Então, criou-se um vínculo, ou não criou-se um vínculo. E algumas pessoas contraem o matrimônio novo, né? Aquilo que o Papa chama hoje de novas uniões. Mas o que o Papa nos pede, uns 2 anos atrás, no documento, quando ele emitiu, é que nós levemos essas pessoas a procurar, né, o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano. Na nossa diocese tem uma Câmara Eclesiástica e aqui tem os documentos necessários para se montar, né, todo um processo de nulidade matrimonial. Esse processo, ele é encaminhado pelo padre, né, pelo pároco, administrador, ele vai para o padre Eduardo, vai para a Cúria Diocesana, e lá na Cúria Diocesana ele vai trazer para nós uma resposta, né? Dar vínculo ao processo e dar seguimento, né? Aí serão arroladas testemunhas e tudo isso será feito pelo Tribunal
lá em Botucatu. Há um custo, né? O Papa reduziu esse custo, e esse custo ele diminui, né? Para nós ele diminui razoavelmente. Antes tinha uma instância, segunda instância, agora o Papa permite que, se ambos concordarem, né? Se não houver discórdia de uma das partes, termina na primeira instância o juiz dando extinto o processo e dando a nulidade ou não, não é? Não é porque você entrou com processo de nulidade que você vai ter o seu processo garantido. Você não paga para ter, você paga um advogado, né? Tanto é que aqui nós temos dentro do documento uma procuração, né? Que vai ser feita a um desses 3 advogados, são formados em direito civil e canônico, e eles vão ali fazer o teu processo ser arrolado, né? Então isso vai criar uma possibilidade de uma nulidade matrimonial. A igreja vai declarar aquele casamento anterior nulo, e aí pode-se contrair novamente o matrimônio. Depois, né, entramos pelo batismo. Quem batiza? Então, quem batiza sempre? O sacerdote e o diácono. Então, lembrando, mesmo que o bispo esteja presente na celebração, né, e nela haja um batismo, é próprio do pároco, do administrador paroquial, fazer o batismo, né? Eu posso pedir, não, Dom Benedito, faz, né, o batismo, não, ele vai lá e faz, mas é próprio do padre e do diácono. Mas são os pais que levam, né, pedem o batismo, ou a criança ou o próprio adulto pede o batismo, e se comprometem em dar-lhe, preste atenção aqui agora, tá? Educação na fé. Eita, que coisa difícil, né? Educação na fé. O que é a educação na fé? Você, pai e mãe, responsável. Ah, mas eu adotei, não tem problema, adotou, é teu, né? É teu, você tem responsabilidade, vai transferir para o seu nome, saiu a guarda definitiva, você pode batizar, não saiu, espera a guarda, que você pode querer trocar o nome da criança, né? Geralmente o sobrenome vai trocar, é teu filho, pode nascer do ventre ou pode nascer do coração, é filho, você vai educá-lo, presta atenção. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, salve Rainha, Santo Anjo, sacramento da igreja, mandamento. Não é a igreja quem ensina é papai e mamãe, responsável. Tá bom? Tá. São eles os primeiros responsáveis pela catequese dos filhos. Lembra quem foi a catequista de Jesus? Maria. Quem deu a profissão? José, né, que nós vamos celebrar agora na próxima sexta-feira, São José Operário, né? Eles ensinam a rezar e introduzem nas verdades da fé, né? Nas verdades da fé. Depois, não fazem isso por ordem da paróquia, da escola, da catequese, não. Ao contrário, podem e devem fazer como convém, né? Pedir ajuda. Vou pedir ajuda para quem? Para os padrinhos. Presta atenção no parênteses gigante que eu vou abrir agora. A igreja, não estamos preocupados com as tuas amizades. Ah, porque eu gosto tanto desse, então eu quero que ele seja padrinho. Não tem os requisitos para ser padrinho. Não pode, não vai. Dentro do documento da igreja, esse documento aqui, quando nós falamos sobre os padrinhos, né, só um minutinho que eu tenho que pegar ele aqui, quando nós falamos sobre os padrinhos, esse documento, que é norma da diocese, ele me dá ao pároco a autonomia de dar a permissão aos que não estão, número 47, não podem ser padrinhos e madrinhas pessoas amigadas ou que não tenham vivência na fé. Porém, lá na frente, ele vai dizer que eu posso permitir aos casais que estão vivendo em uma nova união,
mas que participem da vida da comunidade ativa, né? Aqui, o número 46 diz assim: a critério do pároco, podem ser padrinhos e madrinhas católicos que estejam vivendo uma nova união matrimonial de forma estável. O que Dom José entendia e Dom Benedito entende, pelo que consta, há mais de 5 anos, uma forma estável, aqueles que vivem uma situação de segunda união, ou uma nova união. O pároco pode investigar se participam, se são membros ativos da comunidade, se tem uma participação ativa. Ah, mas eu não comungo. Você comunga sim. Palavra, e você comunga, porque eu comungo. A comunidade dos irmãos é um só corpo, então nós comungamos, não importa qual parte do corpo você é, né, como nos fala Dom Henrique Soares da Costa, né, ele diz que todos nós comungamos porque o corpo é um, então se eu me alimento, você se alimenta, né? Depois, quem pode ser padrinho? Pessoas que estejam em situações regulares. Não pode ser uma pessoa de outra denominação religiosa, porque a hora que o padre perguntar: credes na Igreja Católica Apostólica Romana? Não, então não pode. Se ela não crê, ela não crê no sacramento. Depois, a oração comum, né? Nós vamos ter um acolhimento incondicional. Isso aqui me deixa preocupado, porque muitas vezes nas nossas comunidades nós mais afastamos pessoas do que agregamos. Domingo passado aconteceu um fato muito triste, eu fiquei sabendo ontem, né? Que alguma pessoa veio comungar, depois comentou com uma outra pessoa que acabou chegando para mim e disse assim: nossa, padre, que coisa triste, né? A pessoa estava ali, falou o nome, né? E a pessoa foi comungar com o senhor, e essa pessoa que estava do meu lado, ela disse: nossa, mas fulano está comungando? Não pode, não fez nem catequese ainda. Aí eu respondi para a pessoa que estava me falando: quem pecou mais? Aquele que recebeu a comunhão e não estava pronto, né, na catequese, ou a pessoa que te falou isso, né? Quem pecou mais? Às vezes a pessoa estava sentindo mais fome da Eucaristia do que a pessoa que estava ali para comungar e simplesmente comungou prestando atenção na vida do outro. Então preste muita atenção nisso. Nós mais afastamos do que agregamos. Podemos concluir então, né, família. Família está chamada a ser um lugar de encontro, guarda aí, com Cristo, né? Família, encontro com Cristo. Refletir sobre tudo isso, que cada característica mencionada mantém um paralelo, né? Sinais da identidade com a igreja, maiúscula, novamente. I maiúsculo é igreja, I minúsculo é o prédio, tá? Então nós somos igreja, I maiúsculo. Eu estou celebrando a Santa Missa, eu e mais 4, 5 pessoas, no domingo, na igreja, I minúsculo. E hoje à noite, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, né, que nós temos a missa com a novena, a bênção da água, da saúde e dos objetos. Então estou celebrando só na Capela do Santíssimo. Ela é um chamado, a família, a ser um reflexo da igreja universal. Universal é católicos, igreja católica, igreja universal. Ela está em toda a terra, ela está em todos os lugares. E a partir daí, uma união com a Santíssima Trindade, que é a família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, inseparáveis, uma essência, 3 pessoas, né? Como eu sempre uso o exemplo da vela, vou pegar aqui só um instante, vou sair de quadro. Como eu uso sempre a figura da vela, né? Aqui Nossa Senhora Aparecida, né, entalhada, que nós ganhamos. Então aqui eu estou com a vela apagada, mas eu tenho aqui parafina, pavio e, quando acesa,
fogo, né? Parafina não é pavio, são coisas distintas. E o fogo vai proceder da parafina e do pavio, né? Se eu colocar fogo na parafina, vai derreter e não vai manter o fogo muito tempo aceso. O barbante vai queimar muito rápido. Mas quando eu tenho uma soma de um e de outro, eu tenho uma chama duradoura, dura mais tempo, né? Então, lembremos, Deus, ele é inseparável. Pai, Filho e Espírito Santo, pavio, parafina e fogo, né? Depois, nela, conhecemos a natureza da igreja, maiúsculo de novo. Qual que é a natureza da igreja? Una, santa, católica e apostólica, que são as marcas da igreja. Portanto, como vemos e podemos perceber, o qualificativo de igreja doméstica não obedece a uma ideia feliz, né? Ou a ideia de uma bela metáfora. Há razões para se utilizar esse termo que, no demais, permite entender melhor por meio de Deus, que Deus quis incluir o matrimônio entre os sacramentos. Olha que coisa linda, né? Por fim, terminando nossa aula, né, quero que você faça uma revisão. Se você não tiver o catecismo da Igreja Católica, nós temos aqui na paróquia, nós temos o pequeno e temos o grande. Se não tiver, você pode fazer tua encomenda, você entra em contato pelo telefone 3282-1198, temos formas de pagamento no cartão, temos pagamento pela maquininha do PagSeguro, podemos pagar também pelo aplicativo, né? E eu quero terminar com esta bela frase que eu achei muito perfeita para encerrarmos essa aula de hoje. Nas horas que precisei, recebi conforto, e em momentos de felicidade, nunca me senti só. Agradeço do fundo do coração a minha família. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Que o coração de Jesus sempre tenha no coração de nós, cada palavra, tudo aquilo que nós vivemos esteja junto conosco. Então, um bom final de aula para nós, acompanhemos e em breve volto a falar novamente sobre a reconciliação. Então, esse tema de hoje é a família, falei sobre a reconciliação e voltarei a falar sobre o perdão na reconciliação. Um bom dia a todos.